30ª sessão ordinária. Turvo, 18 de setembro de 2023. Boa noite a todos. Quero agradecer e cumprimentar os senhores vereadores e vereadoras, todos que se fazem presentes nesta casa nesta noite e os que nos acompanham através da TV Câmara. Queria também agradecer a presença dos ex-vereadores, suplentes, secretários, ex-secretários. Havendo quórum regimental invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Consulto os vereadores e as vereadoras se todos tiveram acesso à ata. Coloco em votação a ata da 29ª sessão ordinária, realizada em 11 de setembro de 2023, às 19 horas. Quem for a favor, permaneça como estão, as contrárias se manifestam. A ata aprovada por unanimidade. Expediente da sessão. Peço ao secretário que faça a leitura da mensagem 21/2023, leitura do projeto de lei 29/2023, leitura da mensagem 22/2023, leitura do projeto de lei 30/2023, leitura do requerimento 20/2023 e leitura de 2 convites. Mensagem número 21. Senhor Presidente, com os meus cordiais cumprimentos, venho, através da presente, encaminhar o seguinte projeto de lei a essa Casa Legislativa para apreciação e votação em regime de urgência e votação em turno único, nos termos do artigo 36 da Lei Orgânica. Projeto de lei número 29, que ratifica as alterações realizadas no protocolo de intenções consubstanciado no contrato de consórcio público do Consórcio Intermunicipal de Saúde da ANREC, CISANREC e da outras providências, Santo Sirimbelli, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 29, de 2023. Ratifica as alterações realizadas no protocolo de intenções consubstanciado no contrato de consórcio público do Consórcio Intermunicipal de Saúde da ANREC, CISANREC e da outras providências. Nos termos do artigo 12 da Lei Federal 11.107, de 6 de abril de 2005, e do artigo 29 do Decreto 6.017, de 17 de janeiro de 2007, ficam ratificadas em todos os seus termos as alterações realizadas no contrato de consórcio público do Consórcio Intermunicipal de Saúde da ANREC, CISANREC, consubstanciado no protocolo de intenções, firmado com esse município, mediante autorização da Lei Municipal número 2.401 de 2020. O texto consolidado do contrato de consórcio público do Consórcio Intermunicipal de Saúde da ANREC é parte integrante do anexo 1 desta lei e está publicado no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina, o DOM SC, de 26 de março de 2022, edição extra 3.809, página 851, dígito 63. Santo Sirimbelli, Prefeito Municipal. Mensagem número 22. Senhor Presidente, com os meus cordiais cumprimentos, venho, através da presente, encaminhar o seguinte projeto de lei a essa Casa Legislativa para apreciação e votação em regime de urgência e votação em turno único, nos termos do artigo 36 da Lei Orgânica Municipal. Projeto de lei número 30, que institui rodovia municipal e dá outras providências, Santo Sirimbelli, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 30, institui rodovia municipal e dá outras providências. Fica criada a rodovia municipal TVO 371, com início na intersecção com a BR-285, na comunidade Rodeio da Areia, seguindo em direção sudoeste até a intersecção com a TVO 364, com uma extensão de 375 metros. Santo Sirimbelli, Prefeito Municipal. Requerimento número 20, de autoria do senhor vereador Valcir Vassoler Milanês,
Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras. O vereador abaixo subscrito requer à mesa que, depois do ouvido plenário, na forma regimental, seja justificada, com base no artigo 3º da Lei 2.287, sua ausência na sessão ordinária do dia 11 de setembro, por motivo de ordem profissional. Convite, Prefeitura Municipal de Turvo. Convido os senhores vereadores, bem como o público em geral, setores executivo e legislativo, para uma reunião com a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, a ARIS, que acontecerá aqui na Câmara, dia 19, portanto, amanhã, às 10 horas da manhã. Estão certos a presença de vocês. De princípio, se der menos que 50 pessoas, vai ser no mini plenário lá em cima. E se der mais que 50 pessoas, aí talvez vai ser aqui no plenário aqui embaixo. Outro convite. Senhor presidente, assunto: aplicativo Anjo Cidadão. Prezados senhores, viemos por meio desse convidar para participar da reunião, onde será apresentado o plano de desenvolvimento do projeto Anjo Cidadão. Vai ser na sala das reuniões da Prefeitura, dia 21, às 9 horas da manhã. O projeto Anjo Cidadão visa a segurança e prevenção de incidentes nas escolas, de modo que toda a comunidade escolar possa desenvolver suas atividades com mais confiança e tranquilidade. Atenciosamente, Secretário de Educação do nosso município. Passamos agora para a ordem do dia. Coloca em discussão o requerimento de Lei 19/2023. Esse requerimento é de autoria da senhora vereadora Cleonice Lima Silvano. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora. A vereadora abaixo subscrito requer à mesa que, depois do ouvido plenário, na forma regimental, seja justificada, com base no artigo 3º da Lei Municipal 2.287, sua ausência na sessão ordinária do dia 4 de setembro, por motivo de saúde. Turvo, 6 de setembro de 2023. Cleonice Lima Silvano. Coloca em votação única o requerimento de Lei 19/2023. Quem for a favor, permaneça como estão, os contrários se manifestam. Requerimento de Lei 19/2023 aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a moção 16/2023. Essa moção é de autoria de todos os senhores vereadores que compõem essa casa. Os vereadores que abaixo subscrevem vêm respeitosamente amparados pelo regimento interno desta casa, que, depois do ouvido plenário, seja encaminhada moção de apelo ao secretário especial da Receita Federal, senhor Robson Sakiyama Barreirinhas, contra o fechamento das agências da Receita Federal de Araranguá e de Criciúma, para que sejam mantidas as agências regionais da Receita Federal instaladas naquele município. Chegou ao conhecimento desta Casa Legislativa a informação sobre a suspensão das atividades da agência da Receita Federal de Araranguá e de Criciúma, e isso demonstrou grande preocupação pela população. Sabemos que a agência da Receita Federal de Araranguá atende 15 municípios, que acolhe na região aproximadamente 40 mil empresas, além dos profissionais liberais e produtores rurais, numa extensão territorial de 2.963 quilômetros quadrados, com aproximadamente 200 mil habitantes. Seu fechamento da União impactará diretamente nos parceiros de integração entre o Estado e a classe empreendedora. Sem contar ainda que, embora muitos optam pelo atendimento de forma remota, ainda existe uma parcela da população que não possui acesso à rede de internet. A agência mais próxima seria somente a capital, ou seja, 246 quilômetros, que totalizam aproximadamente 3 horas de viagem. A manutenção da agência de Araranguá nos ajuda a resolver obstáculos
à informalidade e atender grande parte da população em situação que nem de forma remota são resolvidos. Entre os principais prejudicados, temos o segmento da construção civil, que foi beneficiado com a fusão da Previdência e da Receita, e centenas de agricultores, um dos segmentos que impulsiona a economia local. Ambas as agências da Receita Federal encontram-se numa região cujo atendimento está sendo realizado adequadamente, e com o fechamento seremos enviados para a capital, que fica a quilômetros de distância daqui. Ao invés de resolver um problema, agravaremos outro. Portanto, em nome do Legislativo Municipal turvense, solicitamos a compreensão e o apoio para que a Agência Federal do Brasil de Araranguá e de Criciúma sejam mantidas em funcionamento, permitindo que os contribuintes da região continuem sendo atendidos com a excelência de hoje. Sala Sessões, 6 de setembro de 2023. Coloca em votação única a moção 16/2023. Quem for a favor, permaneça como estão, os contrários se manifestam. Moção 16/2023, aprovada por unanimidade. Passamos agora para o uso da tribuna. Antes de eu chamar o primeiro vereador inscrito, eu queria, mais uma vez, pedir que cada vereador inscrito tenha o seu tempo e a palavra só aceita se quiser. E o vereador que pedir a parte, espere para que ele dê a resposta, sim ou não, tá? Então, vamos manter, assim, entre nós aí o tempo que tenha disponível. Primeiro vereador inscrito, vereadora Eliane da Silva, o assunto Anjo Cidadão e Esporte. Agora sim. Boa noite, senhor presidente, vereadores aqui presentes, público, pessoal presente aqui nessa sessão hoje, internautas em casa que nos acompanham pela TV Câmara e pela internet. Hoje seria para falar de esporte, mas vou começar agradecendo a Cleonice, que ainda não tive a oportunidade, no dia ela estava doente, pela a lembrança e pelo mural lilás, em meu nome e em nome da família do seu Domingos Quintiliano, que temos 2 mulheres ali da família. Meu muito obrigada. Falando de esporte, a gente veio falar aqui que, como aconteceu domingo no ginásio, o voleibol, e está sendo bem legal. A gente já está indo para as finaleiras, né? Então, domingo já tem as decisões do feminino, Fênix Voleibol, o Ismael, Princesas de Joelheira e Leoas fazem a semifinal, e o Nova Guarda e o Sem Esperança, X-Force e o Invasores, no masculino, também fazem a semifinal, domingo, dia 24. Posterior, já tem os jogos da final. Então, convido o pessoal, tem dado um público legal, acompanhando o voleibol no ginásio de esporte Abel Besbate, domingo, dia 24, a partir das 14 horas. Temos também na Arena Fute a Taça Cidade de Turvo, né? Turvo 74 anos de futebol suíço. Fazem as quartas de final. Sexta-feira, dia 22, o Tic Tac e o Itolontra, Tapa Certo e Ouro Negro, jogo de fundo. E dia 24, no domingo, Nova Raça, Real Bacará 9, Jacada, quarta pelada, e Esporte Clube Oeste. Nessa aí eu quero ver se o Rogério, que é técnico do Real Bacará, vai dar uma aliviadinha para o sobrinho lá no Nova Raça. E o Afonso, que está também no Jacada, né, Afonso? Oi, Eliane, só um minutinho, Afonso. A gente não pode falar isso em público, entendeu? Tem essa questão de parentesco e tal. Mas tu falou do Afonso, ele me falou nos bastidores que ontem ele quase infartou de tanto correu e tanto calor que era, né? O preparo físico dele não está dos melhores.
Eliane, ontem tu viu o meu estado no final do jogo, né? Então vamos tentar dar uma melhorada para domingo que vem, ver se a gente consegue estar um pouquinho mais bem preparado aí, porque é uma pedreira, né? Acho que um dos melhores times do campeonato vão estar disputando essa quartas de final conosco. Até ofereci para chamar o SAMU, você não deixou. Gostaria também de lembrar que estão abertas agora as inscrições para o nosso empresarial. Já estamos aí começando agora com o empresarial futsal, né? A 22º empresarial de futsal e a 4ª Copa Cidade de Futsal, nas categorias veterano 40+, feminino, sub-18 masculino, sub-15 masculino, sub-13 masculino e sub-9. Então, o pessoal já pode procurar lá a Edna, lá no Departamento de Esporte, para começar a inscrição. E dia 22 também tem no primeiro festival de dança no município, no Ginásio Esporte Abel Besbate. Já estendo o convite aos vereadores, ao público de casa, para prestigiar o primeiro festival de dança municipal. Quanto ao projeto Anjos Cidadãos, eu acredito que, pelo que houve em várias escolas, em muita a insegurança, esse projeto vem atender, de uma certa forma, aos nossos professores na questão segurança. Porque, como o convite ele diz que é para atender a segurança e a prevenção de incidentes nas escolas e nas comunidades, na comunidade escolar, eu acho que, diante de alguns fatos que acontecendo nas nossas escolas aí pelo Estado, um projeto dessa magnitude vem bem de encontro àquilo que o professor precisa para trabalhar com um pouco mais de segurança. Então, acho que é bem interessante. Espero poder conhecer futuramente esse projeto e o aplicativo, para depois poder argumentar e falar mais alguma coisa. O que tínhamos para isso era isso hoje. Boa noite, senhor presidente. Boa noite ao povo e um bom dia especial ao pessoal da Rádio Imigrantes. Agradecemos a vereadora Eliane. Segundo o vereador inscrito Rogério de Agostinho, assunto: Dia da Árvore, recapamento da Avenida Municipal. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente. Um bom dia aos ouvintes da Rádio Imigrantes. Nessa próxima quinta-feira, a gente está comemorando o Dia da Árvore, né? Tanto se fala no Brasil de desmatamento e problemas com queimadas, e a gente está vendo as tragédias que aconteceram aí, as enchentes no Rio Grande do Sul, queimadas que aconteceram aí nos Estados Unidos, na Europa, enfim. Então a gente fala do aquecimento global e tudo mais, né? E eu sempre digo que cada um tem a sua parcela de culpa nisso aí tudo. Então, se o desmatamento está acontecendo é porque o pai, o nono lá atrás se obrigaram a fazer isso. Então eu acho muito justo no Dia da Árvore a gente está fazendo uma ação, né? Junto com a Ciaco. Quero agradecer a Estela Brina e também o Zé Besbate. A gente vai fazer uma distribuição de mudas, né, na quarta-feira, dia 20, aí junto da agricultura familiar, né? Então vamos tentar, assim como se diz, comemorar o Dia da Árvore realmente plantando uma árvore. Parece às vezes um ato muito pequeno, mas se cada um fazer um pouquinho, melhor, entendeu? Cada um plantar a sua arvorezinha, eu acho que a gente vai ter bons frutos lá na frente. Então eu acho que a gente já desmatou que chega aí nesse país, como se diz, né? E agora a gente tem que preservar, porque a minha pergunta que eu faço, né? O que vamos deixar para os nossos filhos e também para os nossos netos. Então fica aí o pessoal todo convidado, população de Turvo, né? Quarta-feira, a partir das 8h30 da manhã, junto à Feira da Agricultura Familiar, né? A gente vai lá estar distribuindo as mudas de árvores. Espero vocês lá. Segundo assunto a gente vai falar, né? Essa última semana a gente teve uma ótima notícia aí, né? O prefeito Sandro e o nosso vice-prefeito Osvaldo, né? A notícia tão aguardada que a gente pleiteava, né? O recapeamento da Avenida Municipal vai ser feito.
Então, notícia aguardada assim com êxito para a gente, porque eu moro aqui no Turvo e, sinceramente, eu me envergonhava dessa avenida municipal, que é uma lástima, uma tragédia, e justamente também a Leoberto Leal. A Leoberto Leal já foi recapada, graças a Deus, e agora a gente vai fazer um recapeamento na avenida municipal. Todo mundo sabe que não é um trabalho, como se diz, que deveria ser feito, escavar as partes que a gente tem aí podre na avenida e realmente fazer uma base boa, mas pelo menos a gente vai dar um trato melhor para ela. Então quero parabenizar e agradecer o Sandro e o Osvaldo por mais essa conquista, né? E também ontem eu fui até Criciúma, né? E está sendo feito também o recapeamento por parte do governo do estado, da SC 108, né? Turvo Meleiro. Também é necessário, obra necessária. Aquilo aí eu acho que já foi remendado, acho que 8, 10, 12 vezes. E quando você acaba recapeando uma rodovia dessa por um todo, ela vai, como é que se diz? A gente vai ter um tempo melhor para que ela aguente. Mas é fundamental, e eu repito, né? São obras que às vezes são feitas daquele jeito meio nas coxas, tu não faz uma base boa e depois ela acaba estourando. Eu sempre saliento a nossa rodovia aqui, SC, ou BR-285, do Turvo, que vai até a BR-101. Uma obra muito bem feita, que aguentou todos esses anos, e começou a fazer buraco agora nos últimos 4, 5 anos. Então, uma obra que teve uma base sólida, muito bem feita. Então, a gente tem que fazer obras bem feitas realmente. Então, agradecer mais uma vez, uma obra esperada, e a gente sabe que essa avenida bem recuperada, bem recapeada, a gente vai conseguir transitar, eu espero, por uns longos 8, 10 anos. E futuramente, obviamente, né, você pensar que vai passar uma BR-285, obviamente que ela vai estourar. E aí a gente tem que ter realmente, pensar para a nossa população um desvio no futuro aí, para a gente não estar arrebentando todas as nossas casas e os nossos prédios aí próximo à rodovia. O que tínhamos para isso era hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite ao público e um bom dia aos ouvintes da Rádio Imigrantes. Agradecemos ao vereador Rogério. Terceiro vereador inscrito, Patrick. Assunto: convite de reunião com a Casan, manifestação da sessão passada. Acelerar para nós. Presidente, boa noite. Meus colegas vereadores, público aqui presente, casa cheia hoje, bom. Quem nos acompanha de casa, e bom dia aos ouvintes da Rádio Imigrantes. Primeiro, rapidamente, deixar dito aqui o convite de amanhã, a Ares e a Casan vão estar aqui nessa casa às 10 da manhã para fazer a leitura de um relatório de fiscalização, né, do serviço da água e do esgoto que foi feito no município um tempo atrás. Então fica a população em geral, quem tem interesse na causa, que é muita gente tem interesse, se quiser acompanhar, quiser vir amanhã às 10 da manhã aqui na Câmara de Vereadores, nós vamos tratar desse assunto e vamos ler o relatório aí e tirar nossas dúvidas em relação a esse serviço. Na sequência, então, eu trato aqui da manifestação da sessão anterior, né, que houve repercussão, inclusive, né, talvez a próxima semana aí o meu nome tenha que ser trocado para Mentiroso, né, talvez, em vez de Patrick, mas vamos lá, chegou até no Marrocos a mensagem. Eu vou dizer para vocês primeiro, né, que eu, com meu pai, o Beto, né, falecido, e a minha mãe Arlete, minha avó Dona Ivete, que justamente deve estar me acompanhando agora, né, e meu avô também, o Nelson, eu, graças a Deus, aprendi quais são realmente os valores da vida. Aprendi muito bem. Então, eu usar o microfone aqui, né, para ter que dizer que eu não faltei com respeito com ninguém e que eu falei alguma mentira, né, isso, na verdade, para mim é muito lamentável, né? Então, eu não vou aceitar esse tipo de coisa, dizer que eu menti, que eu não falei a verdade e que também eu faltei com respeito. Mas vamos lá. Fazem 2 anos que eu uso essa bancada aqui para falar da explicação da administração do Sandro. 2 anos já, 2 anos e pouco. Quando os assuntos são levantados aqui, eu vou lá, trago números e apresento aqui.
E a minha fala da semana passada ela foi pautada em cima de informações. E nos documentos que estão lá na prefeitura, né, para quem quiser ver, a documentação é pública, né, está toda na prefeitura. Então, dessa vez, eu não tenho que dar explicação, trazer documento nenhum aqui. Quem tem que trazer comprovação e apresentar é a gestão que eu mencionei. Quando é a gestão do Sandro, minha legislatura, eu estou trazendo. Agora eu não vou trazer. Não trago informação, porque não faz... Eu tenho conhecimento, as informações estão lá, quem tiver, né, vai ver. Mas aí eu vou deixar rapidamente aqui, né, algumas reflexões, né, se é mentira aquilo que eu falei na semana passada, né, por que eu recebi várias manifestações de apoio depois de alguns professores, né, falando do piso do magistério. Inclusive, tem mais de um professor aqui que eu tive que entrar com ação judicial na época para cobrar o piso, complemento do piso, que não era pago. Se é mentira, por que eu recebi apoio de funcionários confirmando, né, que, de fato, não recebiam na folha o que era para ser pago, recebiam por fora? E ainda, se é mentira, né, por que eu recebi várias manifestações, não foi só uma, tá? Mais de uma, de lideranças do MDB, lideranças com participação ativa, em alguns bons tempos, participam ainda, me parabenizando pela fala. Então, vocês ficam com essas reflexões, tá? Que eu recebi isso. Então, quando a gente se fala, né, em mentira, né, vão lá na prefeitura pegar a documentação, né, vão lá pegar essa nota aqui, ó, de quase R$1 milhão e dizer que é mentira. Vão lá comprovar onde é que foi esse R$1 milhão aqui, lá para o transporte em 2020. Vão lá e me provam onde é que foi esse valor aqui em 2020, sem aula, R$1 milhão. Vão lá? Estou mentindo? Vão lá. Pega aqui, ó. Falei das notas. Está aqui, notas. Farmácia, sem licitação. Está aqui. Vão lá. Quiser pegar, é só pegar. Então, assim, ó, não vão colocar em xeque a minha imagem, minha pessoa, a minha honra aqui. Não vou aceitar isso, jamais, né? Vocês sabem a verdade, todos sabem a verdade. Verdade, o que eu falei é verdade. Não falei mentira, eu não minto. Não preciso, não tenho, não estou aqui para isso, para mentir. Isso não existe, isso não faz parte. Mas a verdade dói, né? A verdade dói. Então, eu me elegi para estar aqui, para a gente estar discutindo, né? Amanhã tem Casan, outros assuntos, e não para a gente estar debatendo sobre esses assuntos, né? Eu acho que a gente não precisa rediscutir mesmo as gestões e os mandatos, rediscutir os mandatos das pessoas que muito fizeram pela essa cidade. Muitos, né? Fizeram bastante. Então, acho que a gente não precisa rediscutir isso, mas nós somos provocados. Nós somos provocados a isso. A partir do momento que começou a colocar em xeque, né, a nossa imagem, a imagem da administração, eu tive que me manifestar. Ah, Patrick, tomou as dores? Não, atinge, a gente está participando, a gente está acompanhando a gestão, né, quer fazer oposição, a gente tem que fazer, né, mas de um modo fundamentado e concentrado. Então, o que eu falo é verdade. Não tenho receio nenhum do que eu trouxe aqui, do que eu falei na outra semana, e quem quiser e quem está dizendo que é mentira, pode ir na prefeitura, lá para ver quem é que está realmente mentindo. Tá? Eu tenho, mas não vou apresentar, eu não preciso. Quem precisa dar explicação é quem se sentiu ofendido ou atingido. Obrigado, boa noite e bom dia aos ouvintes da Imigrantes. Agradecemos ao vereador Patrick. Quarta vereadora escrita, Cleonice Lima Silvano. O assunto, resposta à sessão passada. Boa noite, senhor presidente, meus colegas vereadores, o público aqui presente. Eu gostaria, senhor presidente, primeiramente, de parabenizar o meu colega, o vereador Afonso Ribeiro Castelar, pelos números que trouxe a esta casa e para a população. Números que mostram o desempenho da atual gestão, números de fontes sérias, informações que podem ser provadas. O vereador Afonso é líder da nossa bancada e eu nunca presenciei, nesses quase 3 anos, ele tentar desabonar a imagem de alguém. Enquanto o vereador Patrick tentou manchar com inverdades algumas pessoas. E, com isso, tentou denegrir o nome do meu partido, que muito fez para o desenvolvimento deste município. É Turvo que eu amo. Vereador Patrick também citou meu nome quando se referiu à farmácia básica. Por isso, eu me coloco no direito de responder sobre esse assunto. Em 2009, senhor vereador, a nossa gestão assumiu a farmácia básica do município com 70 itens de medicamentos. Na verdade, nem o do SUS estava completo.
A nossa gestão transformou a farmácia básica, trazendo todos os itens do SUS, os 215 itens que o SUS tem. E ainda outros medicamentos, outros itens necessários para a população. Foi na nossa gestão, vereador, também que a farmácia teve o horário estendido, ficando disponível 12 horas por dia. Criamos também o projeto Medicamento em Casa, que não existe mais. Era um projeto onde o hipertenso e o diabético recebiam suas medicações em casa, onde era entregue por um técnico de enfermagem, que no mesmo momento já aferia a glicemia do paciente diabético e a pressão do paciente hipertenso. E ali mesmo ele orientava a família de como administrar essas medicações. Isso criado pela nossa gestão. E quando terminou a nossa gestão, a farmácia ficou instalada no SEMES, que é o Centro de Saúde, criado pela nossa gestão. Vereador falou que não tinha um item de remédio na farmácia. Vereador, você faltou com a verdade. Isso, para mim, é uma falta de respeito, até com os funcionários que lá trabalhavam. E alguns ainda lá trabalham. O nosso partido ainda continua na luta pelo nosso município. Mesmo não estando na gestão, no início de 2021, eu e o meu colega vereador, Valcir Vassolé Milanês, conseguimos o recurso dos então deputados Dada De Luca e o Luiz Fernando Vampiro, no valor de 550 mil. Hoje, a quadra de esporte da Vila Manente está coberta e a Escola Loteamento São Brás tem o seu refeitório por causa da verba do nosso partido. Sempre tentamos fazer o melhor para o nosso município. Então, senhor vereador, participei 12 anos da administração do meu partido. E posso afirmar para a população de que foi uma administração séria, que tem avanços no desenvolvimento importantíssimo no nosso município. Então, pela minha pessoa, pelos meus colegas, pelos prefeitos e vices que passaram, eu repudio veemente a sua fala. Boa noite a todos e um bom dia aos ouvintes da Rádio Imigrantes. Agradecemos a vereadora Cleonice. Quinto vereador inscrito, Valcir Milanês. Assunto: manifestação, sessão passada. Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores, ex-vereadores, suplentes de vereadores, ex-secretários, secretários, servidores públicos nessa casa, servidores públicos municipais e os munícipes aqui presentes, uma boa noite a todos. Não sou de estar fazendo isso, gostaria sempre de vir aqui falar em situações que a gente traz para o município, benefícios e investimentos, enfim, qualquer tipo de outra ação, mas não pude, mesmo estando ausente na sessão passada, não pude deixar de escutar o que o colega Patrick tem mencionado aqui nessa tribuna, e eu vou me ater a 4 itens aqui, do qual eu fui secretário de obras, Patrick, por 1 ano e 3 meses, e quando você disse que a administração anterior deixou as máquinas sem condições, nós trabalhamos com o maquinário que tinha e trabalhávamos e fazíamos ruas, fizemos estradas, desde a base até o asfalto, e não faltava máquina. Tá? O exemplo que eu vou te dar bem claro do São Felipe. Com todo esse asfalto, fizemos base, fizemos o asfalto, tudo com recursos próprios. Não precisamos de máquinas de fora. E essas máquinas estavam trabalhando. Tá? Então, estou falando dentro da minha área. Falo também, quando eu vejo você falar que a administração teve que empurrar a ambulância, talvez seja sido falta de manutenção, ou então, né? Não, depois de assumido, né? Quer dizer, mas eu quero dizer que isso, para mim, é uma ironia você vir aqui falar que nós deixamos sem ambulância, quando recebem uma ambulância UTI zerada, equipada, e aí acaba tirando todos os equipamentos, deixando a ambulância sem condições de trabalhar. Né? E aí,
o que é pior da gente ver isso é dizer assim que a administração ela é preocupada, né? A administração que cuida das pessoas, e aí não tinha ambulância, mas tinha dinheiro para comprar um Corolla Cross para o gabinete do prefeito. A preocupação, então, era com a ambulância? Era com o povo? Se não tinha ambulância, eu acho que a prioridade seria comprar uma ambulância nova, né? Não um Corolla Cross para o gabinete. Só isso que eu deixo. Falando da ambulância, aproveitar a situação da ambulância. A ambulância poderia... Quantas pessoas necessitaram da ambulância no nosso município já? Uma ambulância TDI. Tiveram que vir ambulâncias de fora. Nós tivemos um exemplo claro. Fora esses benefícios que a população poderia ter com essa ambulância, nós tivemos um jogo pelo estadual, o Turvo, no dia 9. E o Carles estava lá, era o nosso goleiro também, reserva, junto com nós. E o regulamento exigia uma ambulância UTI. E o município forneceu uma ambulância com enfermeiro, com técnico, mas não era UTI. E nós tínhamos a ambulância UTI, mas lá nós não tínhamos no momento. E aí, conversando, o árbitro deu 30 minutos para nós solucionar o problema, ou nós não tínhamos jogo. Nós íamos perder por WO. Essa é a representação que o Turvo teve nesse dia, com o time de Peritiba, lá do meio oeste. Preocupado com a situação, com 30 minutos, liguei para o Evandro, que o diretor do hospital, quero agradecer ele. Prontamente, ele ofereceu um DEA, um desfibrilador automático externo, que o jogo só reiniciaria se não tivesse ambulância UTI, mas teria que ter esse equipamento, senão não iniciaria o jogo. Aí a doutora Silva, que estava lá na ambulância, e o Evandro disse só cedo esse desfibrilador, se o caso a médica vier aqui buscar. Nós pegamos o carro, fomos lá, buscamos, colocamos para dar condições de jogo. Olha só os transtornos que a gente teve por não ter uma ambulância UTI. E falar no campo ainda, quero estender aqui, para quem não sabe, o campo da Vila Manente foi adquirido na gestão anterior e hoje o campo é municipal. Tantas críticas ouvimos aqui sobre aquele campo, e hoje o campo mal está recebendo manutenção básica para dar condições de jogo. Então, tudo isso me preocupa. E por último, Patrick, seu vereador, como citei antes, eu fui secretário, e quando você fala no envelope, você generalizou, e isso para mim pesou bastante. Você sabe o que é no dia seguinte você receber ligação de familiares pedindo se eu estava envolvido com isso? Você pensou? Quando você cita que alguém recebe envelope, você tem que dar nome, Patrick. Você foi muito leviano nessa situação. Isso é fazer politicagem para mim. Para mim, isso você não deveria ter mencionado. Se você ou menciona nomes, ou não faz isso. Eu fazia parte da administração, minha colega que fazia, muitos que estão aqui faziam parte, e com certeza receberam a mesma pergunta. Você estava envolvido nesse envelope? Eu nunca recebi, como secretário... Bem rápido, finalizando. Eu, como secretário, de sol a sol, eu ia lá de manhã cedo, despachava os trabalhos, botava o meu sapatão, o meu chapéu, ia para as obras, e nem por isso nunca recebi envelope. E desconheço um colega meu que trabalhou junto comigo que recebeu envelope. Então, quando você fala nisso, tem que dar nomes. Isso você mexeu com todos os servidores da época. Então, eu ignoro a sua atitude e desaprovo totalmente, não só por isso, mas por todas as situações que você colocou. Me preocupa bastante a administração como está sendo conduzida. Sério mesmo. Ela busca desculpas e não soluções. E eu posso retratar uma aqui agora. Que faz um favor. Faz um encerramento. Tá. Eu só quero retratar uma desculpa conseguida, retratada agora aqui pelo Rogerinho. Meses atrás, nós estávamos aqui brigando por um financiamento de 10 milhões que era para revitalizar a avenida. Hoje, se conseguiu do Estado. É mais uma desculpa que se faz e não se faz. Mérito do prefeito, né? Não. Digo, desculpa de querer os 10 milhões usando a avenida, enquanto que tem do Estado. Valeu. Agradecemos, então, ao vereador Zebra. Sexto vereador inscrito, Afonso Casteller, assunto:
números do município. Só gostaria que os vereadores se mantivessem, tá? Boa noite a todos. Boa noite, público aqui presente. Quem nos acompanha pela TV Câmara. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Imigrantes. Bom, a expectativa por esse dia é grande. Muitas pessoas mandaram mensagem, muitas pessoas fizeram pedidos. Não sei se vamos suprir essas expectativas, mas eu não vou mudar o meu jeito de ser em nada por questões de falas de vereador A, vereador B. Infelizmente ou felizmente, eu não vou entrar nas ilações feitas pelo vereador, acusações graves, não vou entrar nesse mérito, não vou entrar nas narrativas criadas pelo vereador, referente a antiga administração, ordem de serviço. Não vou entrar nesses méritos, porque para mim o que importa é o número do município. E para mim, o que aconteceu na última sessão nada mais é do que tapar o sol com a peneira, do que tapar a má gestão que Turvo vem recebendo. Eu cito apenas uma questão de uma narrativa criada pelo vereador que Turvo deixou, que a prefeitura de Turvo, a administração Thiago Zilli, deixou a prefeitura com débito. Peço que visitem a TV Câmara na sessão extraordinária, a 4ª sessão extraordinária, no dia 10/10/2022. Comecem a ouvir a sessão, a ver a sessão a partir do 8º minuto. Lá, vereador, tivemos um belo debate, falamos de números. Aquilo ali, que é uma discussão de alto nível. E lá, o vereador fala que realmente não foi deixado débito. Palavras dele. Está lá para todos vocês verem. Quero dizer que na sessão passada eu trouxe números de uma instituição importante, não debochei de ninguém, não desafiei ninguém, jamais faria qualquer tipo de desafio, pois esse não é a minha forma de fazer política. Minha forma de fazer política é respeitar as pessoas. Minha forma de fazer política é trazer dados para a população de fiscalizar. Eu acredito que o vereador pisou um pouco na bola, levou a discussão para o lado político. Parece que a gente voltou na época do Pica-Pau e do Maragato. Parece que a gente voltou na época das cartinhas anônimas que tinha aqui no Turvo uns anos atrás, muito tempo atrás. Isso eu acho que a população de Turvo não merece. E eu me recuso a entrar nisso. Então, as pessoas que estão aqui presentes, eu digo, hoje eu vou discorrer mais uma vez sobre números, fazer comparações propositivas para o nosso município. E não vou voltar em questões de cunho politicagem. Eu trouxe números na outra sessão do CFA, Conselho Federal de Administração. Instituto esse que é uma autarquia, vereador, de direito público. O Conselho Federal de Administração é o órgão que regula os administradores de todo o Brasil. É a mesma coisa que a OAB, que o CRM, o CRF, que é os conselhos dos médicos, dos contadores. Então é uma instituição séria. Eu trouxe esses números para que a gente debatesse, e o que eu esperava aqui era um debate sobre eles. O vereador contestou esses números. Eu tive cuidado de conversar com o administrador, que está aqui assinado o nome dele, está aqui o CRA dele assinado, dando explicação, falando a opinião dele como um administrador sobre os números da gestão Thiago Zilli e da gestão atual. Na última sessão eu esperava debater isso. Não foi o que aconteceu. Não entrasse, Patrick, em nenhum momento na questão desses números.
pelo contrário, fez questão de dizer que o site era furado, que era um site de direito, que era um site privado, da iniciativa privada. Quando eu falei aqui, Castanha, de recapeamento e pintura, eu não quis debochar em nenhum momento. Aquilo, para mim, simplesmente é uma questão técnica. Isso, para mim, não se comemora. Isso é questão da nossa obrigação como gestores municipais. Isso é o mínimo. É a mesma coisa que um cliente agradecer por tu não perder um prazo, Patrick. Isso é a tua obrigação. Não pode perder prazo. E manter uma estrada pintada é o mínimo que um gestor pode fazer. Vamos falar um pouco de número aqui também, porque é importante e o tempo está acabando. Falasse de nova frota, que vocês compraram novos carros, né? Daqui a 4, 5 anos, alguém vai ter que trocar esses carros. Isso é parte da gestão pública. Falou que foi feito o leilão de sucata aqui no Turvo. Leilão esse que gerou dinheiro para comprar novos equipamentos. Alguém comprou essas frotas. Alguém comprou e deixou lá. Folha de pagamento. O senhor falou que no ano tivemos 46% da folha da arrecadação do Turvo era folha de pagamento. Apenas em 12 anos, apenas um ano. A atual gestão está com 44% folha de pagamento da arrecadação. Vereador, se nós botarmos o que tem de consultoria aí terceirizada aqui, aumenta bastante, tá? Outra coisa, se nós pegássemos o que era arrecadado há 4, 6, 7, 8 anos atrás, e a Prefeitura de Turvo, naquela época, tivesse o mesmo número de funcionários que hoje tem, com o mesmo valor pago mensalmente e anual, a folha de Turvo, sabe quanto é que seria? Quase 70% da arrecadação do município de Turvo. A prefeitura estaria quebrada. Isso é a verdade. Como é que eu posso concordar com uma gestão que vem pedir para essa casa aprovar empréstimo de 10 milhões de reais para pagar quase 24, 23, 22 milhões de reais de juro? Pega 10, paga 23, 22. Quero dizer a todos os funcionários da prefeitura, todo o piso que é pago, que dizem que estão pagando, é piso por lei federal. Se o prefeito não cumprir, tem problemas na prestação de contas. E para falar de comparação, peço uns 30 segundos, senhor presidente, a mais, um minuto. Para falar de comparação, vamos falar de comparação. Gestão Ronaldo Carlesse, mais de 60 quilômetros de asfalto feito. Lajota em frente a todas as igrejas de comunidade. Lajotas em diversas ruas do município. Asfalto e lajota em quase 90 ruas do município de Turvo. Academias em algumas comunidades. Revitalização e ampliação do centro de eventos. Revitalização da praça da igreja matriz. Captação de água e tratamento de esgoto. Sede dos bombeiros. Teve a participação forte da nossa administração. Aquisição do campo Eliseu Manente, sede da Polícia Militar, que também teve participação nossa, ciclovia Turvo Meleiro, quem está indo para o Meleiro, galpão do centro de triagens, construção de mais de 23 pontos de concreto, construção do centro de eventos Ira Angeloni Carlesse, construção de mais de 12 açudes para incentivar o cultivo de peixe, construção do posto de saúde central, do posto de saúde do bairro São Luís, posto de saúde da linha Acontece, reforma do posto de saúde do Morro Chato, atendimento público até às 22 horas. Mais de 90 casas populares entregues para a população aqui de Turvo carente. Aquisição incorporou o patrimônio do município, a atual sede da Prefeitura de Turvo, que era do Fórum. Conquistou para o município de Turvo, onde a Secretaria de Educação era do Estado, a Prefeitura adquiriu de forma gratuita ampliação da creche de São Luís, quadra poliesportiva Vila Manente, ampliação do colégio de ampliação da escola de São Luís também, transporte gratuito para todos os estudantes, revitalização da escola Laurita Andrade com construção do ginásio, creche na Cidade Alta, ampliação e reformas pré-escolar, uniforme gratuito, unidade da alimentação onde é produzida a comida, reforma do Museu de Turvo, quadra coberta no São Brás, projeto Memória Viva, um excelente e lindo projeto, lançamento do livro Delícias da Mama, projeto a nona também fazia, projeto Qualidade de Vida do Idoso. Vereador, mais meio minuto.
Falando do Tiago Zville, ampliação e melhoria do centro de eventos, aquisição do Colégio João Colodel, criação do SEMES, como que a gente entregou a prefeitura sucateada com a criação do SEMES. Asfalto São Felipe, Rio Aparecida, último gole, somado as duas administrações, mais quase 90 quilômetros de asfalto. Deixou uma usina de asfalto, aonde que isso é entregar uma administração quebrada? Deixou uma usina de asfalto para a população de Turvo. Mais de 23 ruas asfaltada, projeto Separe, parquinho no centro, a biblioteca, reforma do ginásio total. Aí eu pergunto, nós fizemos, o Tiago Zville fez 95 casas populares também, então as nossas administrações fizeram 180 casas populares. Quanto que a administração atual fez? Vereador, teu tempo se esgotou. Meu tempo se esgotou, senhor presidente. Obrigado pelo tempo a mais. As comparações estão aí. A gente fala de trabalho, fala de números, e até o final do meu mandato é assim que eu vou me comportar. Sem ofender ninguém, falando de gestão, de números, mas a gente tem o que apresentar. Obrigado, boa noite. A gente agradece o apoio de todos. Agradecemos, então, ao vereador Afonso. Passamos agora para o encerramento. Ficam os senhores vereadores e vereadoras convocados para a próxima sessão ordinária, segunda-feira, dia 25 de setembro, às 19 horas. Convido a todos de pé para a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.